Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, hoje nós vamos dar sequência nos nossos vídeos sobre suplementação e como eu já havia falado para vocês, o nosso tema de hoje é suplementação na recria. Eu não estou naquele ambiente bonitinho dentro do escritório, mas então pode ser que às vezes a qualidade do vídeo ou do áudio não colabore tanto, tá bom? Bom, nós falamos anteriormente da suplementação na estação seca e eu vou focar aqui na recria, na estação seca também, porque a gente está na entrada da estação seca e porque mais ou menos 2/3 da desmama ela acontece no final da estação chuvosa. Então os animais passam esse início da recria na estação seca, certo? Então esse vai ser o nosso foco aqui hoje. Mais pra frente eu faço um outro vídeo falando sobre suplementação para recria na estação chuvosa. A recria é aquela fase complicada, né, entre a desmama e a engorda, o início da engorda, que a gente costuma trabalhar ali com 13 arrobas, 13,5 arrobas, então entre 390 e 400 quilos é o final da fase de recria. Bom, é uma fase muito importante para o animal, que vai definir muito do que o animal vai ser, porque é uma fase de criação de carcaça. Então o animal tem uma demanda muito alta de proteína, porque a carcaça demanda essa proteína. E além disso, os animais em recria têm uma demanda muito alta também, bem mais alta do que os animais em engorda, pela fibra fisicamente efetiva. Bom, a gente precisa pensar na recria, na suplementação na recria, principalmente por dois fatos. O primeiro é que é uma categoria altamente eficiente. Como é um animal de menor peso, esse animal tem um menor custo de manutenção e uma maior porcentagem daquilo que nós estamos fornecendo vai ser disponibilizado realmente para ganho de peso, para fazer proteína animal mesmo, que é o nosso objetivo. Muitas vezes eu comparo a criação com uma viagem, né? E às vezes eu fico me perguntando por que não suplementar. Alguns produtores, né, preferem não suplementar a recria. E eu começo a entender o seguinte: 90% dos acidentes que ocorrem por excesso de velocidade, eles ocorrem no terço final da viagem. Então, comparando aqui com o nosso sistema, como a recria está mais longe do nosso destino, que é o abate, né, a gente acaba ficando com receio de investir na recria. Muitas vezes isso acontece porque a gente não tem um sistema eficiente de mensuração. Então, não dá para ver tanta diferença naquele animal, não dá para ver tanto desempenho naquele animal. O que a gente precisa fazer? A gente precisa mensurar mais. Mensurando mais, a gente vai começar a encontrar pontos onde a gente não está sendo eficiente. E com isso a gente vai conseguir traçar planos de ação para minimizar o efeito desses pontos e, consequentemente, tornar a nossa propriedade mais eficiente e mais lucrativa. Eu já ouvi muito comentário que o pessoal fala: mas a pesagem deixa o animal meio sentido, o animal fica 2, 3 dias ali sem comer, às vezes comendo menos um pouco. Primeiro ponto, por quê? Normalmente o animal não é acostumado com esse manejo. Então é um manejo estressante para ele e, consequentemente, até estabilizar ali os níveis de cortisol de novo, coisa fisiológica mesmo, esse animal ele vai mudar um pouco os seus hábitos e, dentre essa mudança de hábitos, ele vai diminuir a quantidade de comida. E o outro problema é que, como esse animal não vai muito no curral, sempre tem um manejo associado com a pesagem. Então, normalmente a pesagem está levando uma culpa que não é dela, certo? Bom, quando a gente começa a identificar isso aí, a gente começa uma jornada para eficiência econômica, que é o segundo ponto que influencia diretamente na suplementação da recria. Porque quando a gente monta uma boa estratégia de suplementação da recria,
a gente elimina a sanfona do boi, né? O boi para de perder peso. E aí quando o nosso boi para de perder peso e a gente vê o quão importante isso é para a nossa eficiência econômica, a gente vê que realmente quem anda para trás é caranguejo. Dentre as técnicas de suplementação de recria, eu vou citar 4 técnicas muito utilizadas aqui hoje, desde o mais básico até o mais avançado, né, que já exige um planejamento bem melhor da nossa parte. A primeira técnica que eu acho que todo produtor deveria fazer, pensando na sua recria, é a utilização de um pastejo diferido e de um suplemento, normalmente um proteinado, que vise a melhor absorção dos nutrientes desse pastejo diferido. Volta naquilo que eu já falei alguns vídeos atrás. Como o volumoso é mais barato, faz mais sentido a gente ser eficiente em digerir o volumoso do que a gente tampar essa deficiência com o concentrado, certo? Então, essa técnica de pastejo diferido mais um suplemento para corrigir essa digestibilidade é fácil, é barata, né? Dependendo da estratégia que a gente usar, possibilita manejos aí 2 ou 3 vezes por semana, então facilita bastante para a gente, né? E dá um resultado muito bom porque a gente já elimina essa sanfona do animal e o animal não vai perder peso, pelo contrário, a gente já vai adiantar o ciclo dele. A segunda técnica ainda usa o pastejo diferido, só que no lugar do proteinado a gente usa ração. Então vai usar um concentrado com menor teor de proteína, mas com consumo um pouco mais alto. Nessa técnica a gente visa ganhos um pouquinho mais altos e visa também uma lotação um pouco mais alta, porque a gente abre mais espaço para os animais. A gente aumenta o custo, aumenta a exigência de estrutura e aumenta a mão de obra, que nesse caso passa a ser diária. Então já exige um pouco mais de planejamento e de estrutura da gente. A terceira técnica, a gente vai começar a partir para a suplementação mista. Então nós vamos usar o pastejo, pode ser ele diferido ou não, um outro volumoso, seja ele silagem, seja ele algum resíduo, seja ele feno, e mais algum concentrado para ajudar a corrigir a digestibilidade desse material, principalmente porque se aqui a gente for trabalhar com algum resíduo. Quanto melhor for a qualidade do nosso volumoso, menos a gente vai ter que suplementar e mais interessante fica a nossa conta, certo? Então a gente tem que fazer muito bem essa conta aí para saber se compensa no nosso sistema, dentro da nossa propriedade, usar a silagem, usar o feno ou usar um resíduo. Tá? E a quarta técnica uma técnica que vem crescendo bastante ultimamente, que é o manejo de resgate, né? O resgate nada mais é do que um confinamento específico para recria, onde a gente usa uma dieta específica, certo? E usa também algumas técnicas, né, que permitam a gente alcançar ganhos entre 0,8 e 1 kg por dia. Por que a gente visa só isso aí? Porque diversos trabalhos já estão mostrando que com esses ganhos é onde ocorre a melhor relação custo-benefício. E além disso, a gente precisa aqui de um alto teor de fibras efetivas. Então a gente tem que estudar a utilização de volumosos com alta fibra efetiva, por exemplo, bagaço de cana ou feno de braquiária, resíduo de colheita de semente, que ambos estimulam muito a ruminação. Por que a gente precisa disso? Porque caso a gente use uma dieta com alta densidade energética, nós vamos ter um adiantamento da terminação do animal, né? Esse animal vai começar a acumular gordura mais cedo e a gente vai ter um animal menor. Então, se isso não tiver no nosso planejamento, não couber no nosso planejamento, a gente precisa ter esse cuidado a mais com a quantidade de fibras.
Além disso, a gente precisa de um alto teor de proteína, porque esse animal está formando carcaça, e dentro desse teor de proteína a gente precisa ter o cuidado com o perfil de aminoácidos que a gente vai usar. Porque os aminoácidos, alguns aminoácidos são limitantes, principalmente lisina e metionina, que tem menor concentração nos alimentos, e as bactérias ruminais têm dificuldade de sintetizar esses dois aminoácidos. Então a gente tem que ter muito cuidado com eles, porque eles podem limitar e inviabilizar o nosso processo. A gente precisa ter alguns cuidados que começam pelo seguinte: nós não devemos começar tarde. Se nós não sabemos ainda que tipo de animal nós vamos comprar ou como que vai estar a nossa desmama, a gente deve montar uma estratégia, já deixar ela pronta, porque é mais fácil a gente mudar a nossa estratégia, adaptar ela àquilo que nós temos de realidade na propriedade, do que a gente criar uma estratégia de última hora. Outro problema muito comum é deixar para o final, né, da estação seca, e aí começar a usar muita ração. Com isso a gente vai aumentar muito a densidade energética e vai cair lá no problema do acúmulo de gordura e diminuição do tamanho da carcaça. Além disso, se a gente usa mais ração, nosso custo é maior, certo? Um outro problema também é a baixa qualidade dos produtos que nós estamos oferecendo, certo? Por exemplo, quem tem um Camaro, né, tem que abastecer com a gasolina melhor do que quem tem um Uno, porque o desempenho de um Camaro é muito maior do que o desempenho de um Uno. E a chance dele desempenhar com um combustível de má qualidade vai diminuindo conforme a gente vai diminuindo a qualidade desse combustível, certo? Bom, pessoal, basicamente esse foi o nosso tema de recria, certo? Amanhã eu farei um novo vídeo falando sobre a engorda, né, suplementação na engorda. Esse vídeo vai ser amanhã às 21 horas. Então a gente se vê lá, tá bom? Muito obrigado e um grande abraço.